Bom dia, pessoal. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, João Celestino 3074, tá bom? Vamos compartilhar aí, se inscreve no canal aí, para a palavra de Deus ir avançando, tá bom? Estudo de hoje. Eu lhe dei exemplo. Jesus só deu exemplos para nós. Tudo que ele fez aqui foi demonstrando um exemplo para nós, nos ensinando como devemos ser, um para com os outros, né? Ensinando um amor fraterno. Deus é amor. Então vamos entender isso na Bíblia um pouquinho, tá bom? Eu lhe dei exemplos. Tá? Tô com a garganta meio ruim aqui, mas eu vou tomar uma aguinha aqui. Desculpa aí. Então vamos lá. Jesus nos deu exemplo. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e o maná, o pão de cada dia que Ele nos deu hoje. E pelas suas santas palavras que estão abertas neste momento. Tá bom? Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais esse dia, pela tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor tem concebido a mim e a todos os meus irmãos e minhas irmãs que escutam as tuas santas palavras. Obrigado por o Senhor inclinar os seus ouvidos, escutar nossas preces, nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, pela tua paciência conosco. Estamos ansiosos para te ver, estamos te aguardando, Senhor. E sabemos que o Senhor está perto, está vindo, para vir nos buscar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo. Com o poder do Espírito Santo derramado sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, abrindo nossa mente e nosso coração, vamos entender, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos. Amém. Muito bem. Eu lhe dei exemplo. Queridos, Jesus viveu uma vida de exemplo, tá? Ele não precisaria ter sido batizado, tá? Até porque ele não tinha pecado. Mas ele fez. Mas ele, querido, ele disse a João, importa que eu seja batizado. Ele nos deu exemplo. Jesus não precisaria lavar os pés dos discípulos para mostrar a sua humildade, porque ele era humilde em pessoa, mas ele fez. Mas Jesus deu exemplo para que nós façamos o mesmo, queridos, uns para com os outros. Jesus é o padrão, ele é o modelo que se coloca na sua frente para ser olhado, admirado, assimilado, copiado, refletido na sua vida. Ele é o nosso exemplo e ponto final. Ele é o eu sou. O discurso de despedida de Jesus, nos capítulos 13 a 17 aí de João, traz instruções aos seus discípulos a respeito do futuro. Tá? Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés, né? Lá em Deuteronômio, a bênção de Jacó aos seus filhos e as instruções de Davi ao rei Salomão, seu filho. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto. Ou seja, nós não estamos órfãos. Nós não somos órfãos. Tá? Que representaria ele, que é o Espírito Santo, que não deixaria os discípulos órfãos, e nem a nós também.
Além disso, Jesus predisse que os discípulos enfrentariam tristeza e aos escoltou a permanências de ser fiéis, não desistir. Então, abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos ver aqui, também estou abrindo. Vamos, João lá, capítulo 13. Né? Vamos ler o versículo 1. Capítulo 13 de João, Bíblia na mão e Deus no coração, tá bem? Então está escrito assim, ó, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora, veja que Jesus sabia, tá? Por quê? Porque lia as Escrituras, tá? Lia as profecias, principalmente do livro de Daniel. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, estava no mundo e amou até o fim, não desistiu. Então é isso que ele estava querendo colocar para os discípulos: não desista até o fim, não faça isso, né? Então, queridos, nesse primeiro verso aqui, está dizendo que Jesus conhecia as profecias. Ele sabia a profecia das 70 semanas também. Sabia as profecias de Isaías. Ele sabia essa profecia das 70 semanas, né? Ele sabia quando foi batizado no ano 27, que iniciou, ele sabia que iniciaria ali o seu ministério de 3 anos e meio. Ele sabia que ele estava na última semana das 70 e que na metade da última semana o cordeiro seria sacrificado, morreria na cruz. Por isso que ele fala, Jesus, que sabia a hora de ir para o Pai, como está aqui e nós lemos. Mas Jesus não desistiu de nós, ele amou, né, os seus até o fim. Não desistiu. Tá? O verso 2 fala assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, olha, Jesus sabia. Jesus sabia disso. Veja porque o diabo colocou também no coração de Judas que ia trair a Jesus, né? Era porque Judas, meu irmão, Jesus, né? Ele já sabia disso. Nós vamos ver ainda mais para frente. Mas Judas, por que Satanás usou Judas? Por quê? Nós vamos ver. Veja porque o diabo colocou no coração de Judas, né, que traísse a Jesus. Era porque Judas vivia em pecado. Queridos, qualquer pessoa que vive em pecado, consciente, pecados familiares, tá? Pecados voluntários, eles estão sob o domínio e sobre o controle de Satanás. Então Judas ficou fácil, um dos discípulos ali, porque era ladrão, era tesoureiro do grupo, das ofertas que as pessoas davam para manter a palavra de Deus à frente, alimentar. Ele roubava. Meu irmão, seja eu, seja você, seja o pastor, seja qualquer que for, ele fica no domínio de Satanás quando anda no pecado. Assim como Judas, ele era ladrão. Judas roubava o grupo porque era o tesoureiro do grupo e pegava dinheiro que entrava como doação para o sustento do ministério de Jesus. Queridos, Judas era um pecador voluntário, consciente, e não se arrependia dos seus pecados. Então Satanás se apossou de Judas. Ficou fácil. Você pode até cometer pecados, mas tem que pedir perdão todos os dias. Porque todo dia você faz um pecado. No gesto, no olhar, no pensar.
no falar. Amados, assim que aconteceu com o pecado voluntário, tá? O pecado voluntário acontece isso aí que aconteceu com Judas. Ele faz com que você se torne escravo de Satanás. Mas quando você, tá? Quando você, em nome de Jesus Cristo, né, confessa o seu pecado e rompe com eles, você quebra o domínio de Satanás sobre você. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor. Você, confessando os seus pecados, você quebra esse domínio que Satanás está se apoderando de você. Aleluia. O verso 3 a 9 está escrito assim, de João capítulo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara à sua mão e que ele viera, Deus, né, voltará Deus voltará, né, para Deus, né? Vou ler de novo aqui. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia de Jesus, tirou as suas vestimentas, né, de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia, né, e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha como estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão, Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabeis agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Então Pedro, na hora, que era sincero, Pedro então lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, o corpo todo. Esse era Pedro. Você entendeu? Pedro era assim. Entendeu? Pedro era um homem muito sincero a Deus. Muito sincero mesmo, né? Então, amados, com essa sinceridade aqui de Pedro, no verso 9, né, que ele era sincero de coração, ele queria ter uma relação permanente com Jesus Cristo. O verso 10, né, que fala assim, ó, o verso 10 aqui do capítulo 13 de João, declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus falou isso aqui, mas não todos? Por quê? Porque tinha um cidadão, ladrão, corrupto, enganador, mentiroso. Então Jesus, não todos estão limpos. Porque ali tinha um ladrão no meio. Jesus sabia quem era. Tá? Então Jesus, com certeza, meu irmão, ele sabia quem era esse homem. Tá? Veja que Jesus conhece nossos pecados, nossos hábitos, nossos defeitos, queridos. Tá? Porque o Espírito Santo revelava para Jesus, né? Quando Pedro disse, né, que era para Deus lavar o corpo dele todo, onde Jesus disse: vós estáis limpos, mas não todos, porque Jesus disse isso, ele sabia que Judas era o traidor, e o Espírito Santo revelou a Jesus. Veja que Jesus conhece nossos pecados, nossos hábitos, nossos defeitos. Não tem. Jesus conhece o princípio antes do fim. Jesus está disposto a dar o perdão se confessarmos nossos pecados.
Problema de Judas que não confessava nada. Jesus está disposto para nos abraçar. Não há desculpa agora, meu querido irmão, para continuarmos nas práticas de pecados conhecidos. Tá? Jesus, nos dá a vitória. Ele é todo poderoso na nossa vida. Ele é o eu sou. Mas, queridos, Judas não quis, nunca confessou seus pecados. Veja que Jesus é o nosso exemplo na juventude, na vida adulta também. Jesus é o nosso exemplo. Tá? Jesus sempre será o nosso exemplo. Jesus disse, como eu fiz, façais vós também. Quando ele estava lavando os pés dos discípulos, cheio de poeira. Naquele tempo era comum, as pessoas andavam com descalços, com sandálias, os pés cheios de poeira. E Jesus mostrou a sua humildade, sendo humilde e de amor um para com o outro. E disse, façais também assim. Seja humilde um para com os outros. Confesse seus pecados. Lava o pé daquele irmão que você brigou, que você tem algum atrito com ele. Chame ele para lavar os pés dele. Queridos, Jesus aqui testifica que ele é o eu sou, tá? Jesus, veja que Jesus é o nosso exemplo, né? E nós temos que fazer também como ele fez. Por isso que ele disse, e ele testifica que ele é eu sou. Esse é o propósito das profecias, sabe por quê? As profecias não é para matar a curiosidade do ser humano, tá? As profecias não é isso, para matar a sua curiosidade, a sua e a minha. As profecias não é uma determinação de Deus que elas aconteçam, não é. Que aconteça dessa forma, como as profecias mostram para nós. A profecia é uma demonstração, é uma prova bíblica de que Deus conhece o futuro e ele diz sobre o futuro, ele conhece tudo. Então as profecias é para nos mostrar o futuro. Deus também deu isso para nós. Que privilégio que nós temos, queridos, conhecendo as profecias. Tá? As profecias não é para botar medo em você, é para você perceber o que vai acontecer no futuro. Deus deu essa porção para nós. Tá? A profecia é uma demonstração de uma prova bíblica de que Deus conhece o futuro e ele diz o futuro antes do futuro acontecer. Só ele pode fazer isso. Para que, quando acontecer, entendamos que Deus conhece o fim desde o princípio. Deus nos contou aquilo, meu irmão, que vai acontecer através das profecias de Daniel e também de Apocalipse. Ele conhece o curso da história. Antes de ela ser, ele já conhece o curso da história. Antes dela ser escrita. Portanto, quando as profecias se cumprem, a nossa fé é fortalecida. É por isso que Jesus disse no verso 19. O que ele disse aqui no verso 19? Vamos ver. Verso 19. O que ele disse aqui? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Viu? É assim que Deus faz conosco. Amados, na época de Jesus era comum, como eu falei, as pessoas andar descalça, sem sandálias, e os pés estar empoeirados. Por isso você, vê a humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés dos seus discípulos, dando exemplo para todos nós de humildade uns para com os outros. Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós, na igreja, devemos também servir uns aos outros, sermos humildes, pedir perdão,
nos lava os pés, né? Nós devemos fazer isso. Deveremos buscar pessoas que temos atritos uns para com outros. Na realidade, né? Também nos relacionamentos, né? E abraçar essas pessoas. Vamos ser um exemplo de Jesus. Vamos ser um rosto de Jesus para as pessoas. Amém? É assim que nós vamos ser. Tá certo? Lavar os pés, meu irmão, não é só chegar lá, lavar os pés das pessoas e tá tudo certo, tá tudo bem. Pode ir embora. Fiz o que o Senhor mandou. Não. Os lavar os pés significa muita coisa. É você demonstrar o carinho, o amor pelaquela pessoa que você vai lavar os pés dela. E se você tem atrito com ela, convide ela, quero lavar seus pés. E quando terminar, você abraça ela e fala, quero te pedir perdão por aquilo que eu falei, por aquilo que te magoou, por aquele atrito que nós tivemos na igreja, na nossa casa. Você entende? Jesus mostra o caminho da humildade para vocês. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Próximo estudo. Certamente voltarei. Uau! Que bom, né? Vamos ver isso daí. É amanhã de manhã, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Ele lhe deu exemplo. Vimos alguns exemplos aqui na Bíblia, né? E que Deus nos conforte, né? E que Deus nos ajude para estudar amanhã, porque Ele está dizendo, eu voltarei. Jesus vai voltar, tá bom? E vamos estar aguardando Ele. Vamos andar no caminho do Senhor para aguardar essa grande esperança dentro do nosso coração para sempre, até Ele chegar. Fico com a paz, com a graça do nosso Senhor, que Deus tome conta de vocês. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, se inscreve no canal para chegar a outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus ainda. Tchau, pessoal, até amanhã de manhã. Eu voltarei. É o título amanhã.